Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ciência Fácil. Eu me chamo Sani, sou professora de Química e a aula de hoje será sobre reações químicas. O crescimento de uma criança, a digestão da comida e a produção de polímeros a partir do petróleo são resultados de reações químicas, processos nos quais uma ou mais substâncias se convertem em outras substâncias. Os materiais iniciais eles são chamados de reagentes e as substâncias formadas são chamadas de produtos. Os reagentes, os produtos no laboratório também são chamados de reagentes. Na aula de hoje, vocês vão aprender a expressar o resultado de uma reação em termos de símbolos e classificar os diferentes tipos de reações químicas. Então, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a representação das reações químicas. Então, uma reação é representada por uma flecha. Antes da flecha temos os reagentes e após a flecha os produtos. Por exemplo, o sódio é um metal mole e brilhante que reage vigorosamente com a água. Quando a pequena quantidade desse metal é colocado em um recipiente com água, ocorre uma reação violenta com formação rápida de gás hidrogênio e hidróxido de sódio que permanece em solução aquosa. Podemos descrever essa reação em palavras. Sódio mais água forma hidróxido de sódio mais hidrogênio. Mas podemos resumir essa declaração usando fórmulas químicas. Sódio, a fórmula do sódio, mais a fórmula da água, com a fórmula do hidróxido de sódio e do gás hidrogênio. Esse tipo de expressão é chamado de equação simplificada, porque mostra o essencial da reação, as identidades dos reagentes e dos produtos em termos de fórmulas químicas. Uma equação simplificada é um resumo qualitativo de uma reação química. Para resumir quantitativamente, devemos levar em consideração a lei da conservação das massas, que é a lei de Lavoisier, que diz que, na natureza, nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Assim, devemos reconhecer que os átomos eles não são criados nem destruídos em uma reação química, eles simplesmente mudam de passeio. Então, voltando para a nossa equação inicial, temos que ter a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Ao observar essa equação, do jeito que ela está, vemos que não temos a mesma quantidade de átomos nos reagentes e produtos. O sódio está ok, mas o hidrogênio não. Aqui temos 2 átomos de hidrogênio e aqui temos 3. Assim, precisamos realizar o que chamamos de balanceamento, que eu vou explicar mais detalhadamente mais à frente. Mas, realizando o balanceamento dessa equação, já adiantando um pouco, temos que 2 átomos aqui de sódio e 2 átomos aqui nos produtos. Então, tá ok sódio. 4 átomos aqui no reagente de hidrogênio. E aqui também vamos ter 4 átomos de hidrogênio nos produtos. 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de oxigênio. Então, está de acordo com a lei da conservação das massas, temos a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Além disso, também colocamos o estado físico em que se encontra cada substância. No caso, o sódio é encontrado no estado sólido nessa reação, a água no estado líquido, o hidróxido de sódio está em ambiente aquoso e o gás oxigênio está no estado gasoso. Em alguns casos, ocorre uma reação. Podemos representar o aquecimento de uma reação por meio da letra grega delta sobre a flecha. Por exemplo, que a gente tem um calcário, que em 800 graus Celsius ele pode ser transformado em cal. Representando essa reação, podemos equacionar ela como carbonato de cálcio sólido, acima da seta colocamos delta para representar que essa reação ocorre em aquecimento, formando óxido de cálcio sólido e dióxido de carbono gasoso. E algumas vezes utilizamos um catalisador, como por exemplo em uma das etapas do processo industrial de formação do ácido sulfúrico, onde realizamos essa reação. E o catalisador ele é uma substância que acelera a reação sem ser consumida. Nesse caso, o catalisador é o pentóxido de vanádio, que vai acima da flecha. Agora chegamos a uma importante interpretação da equação química. Primeiro observamos que temos 2 átomos aqui de sódio para 2 moléculas de água, formando
duas fórmulas unitárias de hidróxido de sódio e uma molécula de hidrogênio. Sabendo que 1 mol equivale a 6,023 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos, podemos concluir que temos 2 mols, multiplicando isso daqui pelo número de Avogadro, vamos ter 2 mols de sódio para 2 mols de moléculas de água, formando 2 mols de fórmulas unitárias de hidróxido de sódio e 1 mol de moléculas de hidrogênio. Assim, temos que, em uma equação química balanceada, ela vai simbolizar as mudanças qualitativa e quantitativa que ocorrem em uma reação química. Os coeficientes estequiométricos mostram os números relativos de mols dos reagentes e produtos que tomam parte de uma reação. Agora vamos finalmente falar sobre o balanceamento das equações químicas. Em alguns casos, o balanceamento ele é fácil de ser feito, como por exemplo, aqui a gente tem a reação de formação da água a partir dos gases de hidrogênio e oxigênio. Então, como temos que ter a mesma quantidade de átomos nos reagentes e produtos, primeiro precisamos balancear aqui o oxigênio, porque aqui a gente tem 2 átomos e aqui a gente só tem 1. Então, colocamos o coeficiente estequiométrico 2 na frente da molécula de água e aí conseguimos balancear o oxigênio. Mas alteramos a quantidade de hidrogênio. Agora temos 4 átomos de hidrogênio aqui nos produtos. Então, para ficar com 4 átomos de hidrogênio nos reagentes também, colocamos o coeficiente estequiométrico 2 na frente do gás hidrogênio. Colocamos o estado físico das substâncias, como elas são encontradas nessa reação, e também podemos realizar o balanceamento utilizando o coeficiente estequiométrico fracionado. Nessa reação, podemos utilizar esse artifício para balancear uma equação quando queremos ela balanceada para 1 mol de hidrogênio. Então, se a gente quer 1 mol de gás hidrogênio, a gente pode balancear colocando 1,5 de O2, que quer dizer que aqui a gente vai ter 1 oxigênio apenas. Porque 2 dividido por 2 vai dar 1. E aqui a gente também tem 1, então ela vai estar balanceada também. Mas, normalmente, se faz o balanceamento utilizando os menores números inteiros possíveis. Uma coisa importante de se dizer é que nunca se deve balancear uma equação mudando o subscrito das fórmulas químicas, como por exemplo aqui a gente tem uma equação que está balanceada, mas aí eu mudei, digamos, eu queria balancear essa equação, mudei o subscrito do oxigênio para 2, e aí fiz o balanceamento. Mas aí eu vou estar alterando essa substância, porque agora ela deixou de ser a água e passou a ser peróxido de hidrogênio. Então, isso daqui representa uma outra reação. Então, aqui eu estou equacionando uma outra reação e não balanceando esta. Então, agora vamos balancear uma equação um pouquinho mais complicada. Uma equação química da combustão de hexano líquido, C6H14, formando dióxido de carbono gasoso e água. Uma combustão, gente, se refere à queima no ar, especificamente a reação com oxigênio molecular. Assim, temos o hexano reagindo com oxigênio, formando gás carbônico e água. Então, uma estratégia interessante é balancear um elemento de cada vez e começar balanceando aquele que aparece em menor quantidade, que no caso aqui é o carbono. Normalmente, quando temos o metal, começamos a balancear pelo metal, depois pelos ametais e por último deixamos oxigênios e hidrogênios. Então, começando aqui pelo carbono, a gente vai ver que a gente tem 6 átomos de carbono aqui nos reagentes e apenas um aqui nos produtos. Então, aqui a gente precisa colocar um coeficiente estequiométrico 6. Olhando para o hidrogênio, também a gente já pode começar aqui fazendo um balanceamento, que eu também já fiz, ó. Aqui a gente tem 14, aqui a gente precisa ter 14, então coloco 7 aqui na frente para ficar 14 hidrogênios. Agora vamos para o oxigênio. Então, o que acontece no oxigênio? Aqui a gente tem 12 e aqui a gente tem 7. Então, a gente tem um total de 19 oxigênios aqui nos produtos. Então, a gente precisa ter 19 aqui também. Para facilitar esse balanceamento, eu posso utilizar aquele artifício de colocar o coeficiente estequiométrico fracionado. Se eu preciso de 19, então eu coloco 19 sobre 2 aqui. E aqui eu vou ter 19 átomos de oxigênio. A equação ela já está
balanceada. Mas para eliminar a fração, a gente pode multiplicar todos os coeficientes estequiométricos por 2 e assim temos todos os coeficientes inteiros balanceando essa equação química. Então, temos 2 moléculas de C6H19 ou H14, 19 moléculas de O2, 12 de CO2 e 14 de H2O. Agora vamos falar sobre os tipos de reações químicas. Aqui eu trouxe 4 tipos, tá? Existem outros tipos. Então, de uma forma geral, a gente pode classificar as reações como de síntese ou adição, ou seja, a gente tem duas substâncias formando uma, duas ou mais formando uma. Análise ou decomposição, que é o contrário, a gente vai ter uma substância se decompondo em duas ou mais substâncias. Simples troca, onde ocorre a troca de uma substância por outra, e dupla troca, quando ocorre a troca de dois átomos ou duas substâncias por outras dois átomos ou duas substâncias. Por exemplo, aqui a gente tem a troca do hidrogênio pelo sódio e do cloro pela hidroxila. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, da aula de hoje. Terminamos por aqui. Se vocês gostaram, deixem seu like, se isso ajudou de alguma forma nos seus estudos. Se inscrevam no canal, nos acompanhem nas redes sociais. E para ter acesso ao material suplementar, a gente vai ter um resumo lá no nosso site sobre reações químicas e balanceamento de reações químicas. Até mais e bons estudos!